Trump, a única esperança contra uma ameaça global. Tentaram silenciar sua voz. Porque ele é contra a nova ordem mundial. O presidente da Rússia disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo o seu modelo de futuro e que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Esta nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar que, por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização. Você não terá nada, mas será feliz. O governo anunciou a nova ordem mundial. Um governo único e uma moeda digital única. Todos os seus bens serão confiscados pelo governo. E você receberá essa moeda única, que tem um prazo de uso e restrições. Mas fique feliz, acabaremos com a fome do mundo. Esse é o grande reset previsto para o ano de 2030. A maior manipulação da história do mundo está prestes a acontecer. Um plano muito bem calculado por mais de 100 anos. E alguns tentaram nos alertar sobre isso no passado. O diretor de 74 anos alegou que o ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado pela CIA porque enfrentou os militares americanos. Eu vou abrir a caixa de Pandora para desmascarar o sistema e te revelar como a sociedade e o governo estão te usando como uma marionete e como você poderá ter uma válvula de escape no meio desse plano maligno do governo. As informações que revelo aqui farão eles perderem o controle sobre você. E meu propósito é revelar tudo o que está oculto e aqueles que estão preparados para conhecer a verdade despertem de todas as ilusões. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. As verdades que te mostro aqui podem ser todas verificadas na internet, nos sites oficial do governo e da ONU. Junho de 2020. O Fórum Econômico Mundial publica um vídeo intitulado O Grande Reset. O vídeo parece uma inofensiva propaganda que mostra um mundo em colapso e que precisamos reiniciar todo o sistema para viver em harmonia e felicidade. Você deve estar pensando, como assim reset? O Grande Reset é um plano para que em 2030 a pobreza, fome, poluição e doenças não existam mais no mundo. E talvez você pense, mas o que tem de errado com isso? Parece um plano fantástico. Sim, é fantástico até você ler o documento que explica como é que eles pretendem fazer isso. Eles sabem que ninguém nunca lê os termos de uso e apenas concorda para usufruir dos benefícios. Mas eu li e vou divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Você não terá nada, mas será feliz. A frase foi usada em um artigo publicado no site do Fórum Econômico Mundial em 2016. O artigo chamava 8 previsões para o mundo em 2030. E a primeira previsão que eles fizeram: você não terá nada, mas será feliz. Aquela história, né? Você não vai ser dono de nada e você vai ser feliz. Essa era a propaganda. Então, é um centro metropolitano concentrado, com uma população grande, que vai trabalhar de 18 a 20 horas por dia. A justificativa pra você não ter nada é porque você vai estar sempre trabalhando. Então, você vai dividir seu apartamento com múltiplas pessoas. Enquanto você tá trabalhando, outra pessoa tá no seu apartamento. Na sua cama quente, né? Essa Agenda 2030 é um plano de ação global criado para promover a paz universal. A pergunta que essa agenda não responde é: a que custo? Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Como em um contrato, as letras miúdas são deixadas de citar. O artigo descreve um futuro em que a propriedade privada será confiscada e as pessoas terão acesso a bens e serviços através de uma economia de compartilhamento. Agora você deve estar se perguntando: como isso seria possível baseado no modelo de governo atual? A única forma possível seria se houvesse um governo único mundial. Impossível, certo? Com certeza você pensou: os governos estão sempre em conflito, o mundo está sempre em guerra, nenhum governante abriria mão de seu poder. Então como isso seria possível? Veja bem o que diz na Agenda 2030. Nunca antes os líderes mundiais comprometeram-se à ação comum e a um esforço por meio de uma agenda política tão ampla e universal. O que a maioria das pessoas não entende é que existe um número seleto de indivíduos que se beneficiam e ganham poder a cada uma dessas crises e conflitos. Enquanto essas crises nos enfraquecem, eles enriquecem e se fortalecem. Essas pessoas estão por trás das cortinas observando e influenciando absolutamente tudo. Para que a gente possa entender isso de forma mais séria, vamos começar com: o que é uma ordem mundial? Uma ordem mundial é um plano secreto elaborado por uma elite global para estabelecer qual é o país que tem mais força militar, econômica e cultural, que controlará todos os países e vida pessoal de cada pessoa do planeta. Mas qual líder seria capaz de estabelecer essa nova ordem mundial? O sociólogo Zygmunt Bauman argumenta que a globalização, com seus desafios de desigualdade, migração e crises transnacionais, exige uma liderança global coesa e eficaz. Ele acredita que os estados-nação tradicionais não estão mais equipados para lidar com esses problemas e que um governo único global seria mais eficiente e justo. Ele propõe que o Papa seria o único líder capaz de assumir um governo único.
O Papa, como líder religioso de alcance global e símbolo de moralidade e ética, teria a capacidade de unir pessoas de diferentes culturas, religiões e ideologias em prol de um bem comum global. As 3 grandes religiões monoteístas fizeram uma reunião secreta para ver o que fazer diante da Agenda 2030. Que está prevista a unificação das moedas do mundo via criptografia, está previsto um governo único mundial, só que eles querem fazer a Agenda 2030 essa, e eles querem uma religião única. E por ter se assumido comunista, é o candidato mais que ideal para obter esse cargo grandioso. Usted es comunista, padre. Mira, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso por eso es comunista. Mas ser comunista e cristão é inaceitável. O comunismo é um sistema nascido da negação contra os 10 mandamentos da lei de Deus. O comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. Eles não acreditam em Deus. O marxismo, o comunismo é totalmente materialista. Para eles só existe a matéria, ou seja, Deus não existe. Não existe nada de um ser transcendental, de valores morais absolutos. Tudo isso são preconceitos dos burgueses para manter o proletariado oprimido. Talvez você que esteja vendo não saiba como funciona o comunismo. Na teoria, o comunismo parece maravilhoso, mas na prática ele é outra história. Ele apresenta uma sociedade fora da realidade, sem classes sociais, sem propriedade privada e sem Estado. A promessa é de igualdade, justiça social e distribuição equitativa da riqueza. Mas a verdade é que na prática não é isso. Eles vendem um sonho para a população apenas para tomar todos os seus bens e explorar a mão de obra dos trabalhadores, enriquecendo ainda mais os que já estão no poder. Eles acreditavam numa mudança gradual. Isso não funciona. A propriedade privada é um mal. Ninguém vai abrir mão da propriedade privada por si próprio. Você tem que tomá-la. Esse é o ponto. É por isso que a implementação do comunismo na prática resultou em regimes autoritários, graves violações dos direitos humanos e graves crises econômicas. Tá, mas o que tem a ver o comunismo com a Agenda de 2030? Acho que você já entendeu. Essa agenda pode instaurar um comunismo global, mas não de forma maravilhosa como todos imaginam, e sim violando completamente a liberdade humana. Entenda, antes da invenção do dinheiro era praticamente impossível armazenar valor. A prática era o escambo. Você precisava ter exatamente o que a outra pessoa queria para fazer uma troca. Mas a invenção de uma unidade de valor padrão permitiu com que negócios e pessoas prosperassem. Essa foi uma das invenções mais importantes da humanidade. Isso porque foi a primeira invenção que permitiu com que o trabalho duro tirasse alguém da pobreza sem qualquer vínculo de poder familiar. Durante séculos, o papel moeda representou o que o ser humano tem de mais valioso na vida: liberdade. Mas agora isso está prestes a mudar. Dinheiro digital. Essa era a peça que faltava para que os donos do mundo finalmente conseguissem o controle total sobre você. É a última ferramenta de controle sendo implementada para que você não tenha nada, mas seja feliz. Essa é a moeda do futuro. É o fim do papel moeda. O que eles esqueceram de contar é que junto vem o fim da sua liberdade. O nome da primeira moeda digital do Brasil foi definido hoje e será Drex. Esse novo dinheiro digital é programável e terá uma série de condições embutidas sobre como, quando e onde você pode gastar. E a parte mais maligna é que o dinheiro terá data de validade. Com o argumento perfeito de que é para estimular a economia e controlar a inflação, seu dinheiro vai simplesmente desaparecer caso você não gaste dentro de um determinado período de tempo. É assim que eles vão conseguir fazer com que você nunca guarde dinheiro ou acumule valor. A gente separou 2 exemplos em que fica bastante evidente como o novo dinheiro do Drex vai funcionar. Por exemplo, em programas sociais, Márcio. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás de cozinha. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás. E o beneficiário recebe este dinheiro pelo Drex na sua conta corrente e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha e aí, neste caso, a compra é concretizada. Agora pense comigo. Em primeiro lugar, alguém precisa ser dono das coisas. Mas se eu não tenho nada e você também não, quem é que ficou com tudo? Só que as pessoas ainda vão precisar de coisas como casa, geladeira, roupas, carros, celulares. Mas se ninguém tem nada, significa que teremos que alugar das pessoas que agora são donos de tudo, até mesmo da nossa liberdade. De acordo com o Credit Suisse Global Wealth Report, as pessoas mais ricas do mundo representam apenas 1% da população global e elas possuem cerca de 55% da riqueza global.
Temos poucas famílias que unidas detêm o poder de mais da metade do mundo. E a verdade é que a concorrência entre as empresas deles não existe de fato. É mero teatro para nos dar a ilusão do poder de escolha. As marcas podem ser diferentes, os logotipos podem não ser os mesmos, mas o dinheiro flui sempre para os mesmos bolsos. Mas não apenas acredite em mim. Veja você mesmo, isso não é uma conspiração. Tudo o que está sendo apresentado neste vídeo pode ser comprovado. Então por que não verificamos juntos? Vamos começar com uma das marcas mais conhecidas do mundo, a Coca-Cola. Nessa seção Holders, veremos quem são os acionistas majoritários institucionais. Essa é a lista dos maiores investidores. E logo abaixo está a quem pertence os fundos de investimento. Repare, o nome Vanguard aparece 6 vezes e é também o segundo maior acionista institucional. Agora vamos ver quem está por trás da maior concorrente da Coca-Cola, a Pepsi. Bingo! O maior acionista da Pepsi é também um dos maiores da Coca-Cola. Mas espera, tem algo ainda mais estranho. Veja quem é o segundo maior nome da lista, BlackRock. A mesma entidade que ocupa o 3º lugar na lista da Coca. Coca-Cola e Pepsi podem ser tudo, menos concorrentes. Mas o que isso tem a ver com o grande reset? É aqui que os fios começam a se conectar. De acordo com uma matéria da Bloomberg, uma das instituições de análise de dados mais respeitadas do mundo, os peritos previram que juntas, BlackRock e Vanguard seriam donas de praticamente tudo no mundo até 2028, 2 anos antes da data prevista pelo Fórum Econômico Mundial para o Grande Reset. Essa mesma Bloomberg publicou um artigo intitulado BlackRock é agora o 4º braço do governo. Tá, mas e a Vanguard? BlackRock e Vanguard nunca foram 2 instituições isoladas. A Vanguard é a verdadeira dona de tudo, incluindo a BlackRock. Agora, imagine que você é uma pessoa extremamente ambiciosa e que possui influência e poder inimagináveis. Mas chega um momento em que só tem um obstáculo entre você e a dominação completa. A liberdade individual. Mas como você convence bilhões de pessoas a abrirem mão de sua própria liberdade? Criando caos. E para o diretor-geral da OMS, o planeta deve se preparar para um surto ainda mais letal que a Covid-19. A declaração foi feita durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Apesar de a Covid-19 ter deixado de ser classificada como uma emergência global, o mundo não está livre de registrar novas pandemias. O alerta é de Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Em discurso na Assembleia Mundial da Saúde, realizada esta semana em Genebra, o líder afirmou que ainda existe o risco de novas variantes da doença surgirem e destacou o possível aparecimento de um patógeno mais letal que o coronavírus. Segundo ele, o planeta deve se preparar o quanto antes para esses cenários. 18 de outubro de 2019, alguns meses antes da pandemia começar. No Hotel Pierre, na cidade de Nova York, é realizada uma reunião para um grupo seleto de 130 convidados da elite mundial. O objetivo do encontro? Simular uma crise sanitária global. E sabe quem organizou esse encontro chamado Evento 201? O Fórum Econômico Mundial, o mesmo que anunciou o Grande Reset. Mas o que é mais estranho é que em 2012 os organizadores do evento fizeram um artigo e nele citou nada menos que uma variação do Covid. Agora adivinha, quem foi que aproveitou dessa crise e cresceu incríveis 10 trilhões de dólares na pandemia? Ela mesma, a BlackRock. Mera coincidência? Ou será que tem algo mais por trás disso? Você não acreditaria se eu te contasse, então é melhor eu mostrar. Existe um documento de 1932 perdido em uma seção da biblioteca de Stanford. É o relatório de uma investigação feita pelo presidente da Casa do Comitê Bancário contra a Reserva Federal. O documento intitulado Uma Exposição Incrível acusa formalmente a Reserva Federal por criar crises e bolhas financeiras artificialmente. O documento ainda cita diversos crimes como conspiração, fraude, conversão ilegal e traição. Mas o que isso tudo tem a ver com o Grande Reset? Talvez você já tenha percebido. Será que todo esse caos no mundo não pode ter sido fabricado? Será que a pandemia não foi planejada? Esse é o jogo, certo? Criar crises e explorar o máximo delas. Isso fica muito claro em alguns trechos deste livro. Crises nos trazem janelas únicas de oportunidade. Palavras escritas por ninguém menos do que Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Agora pense comigo. Você acha mesmo que os líderes religiosos e políticos de todos os países iriam se unir em reuniões frequentes se não fosse por um propósito muito grande? Acredite ou não, infelizmente somos meros escravos nesse mundo. Até mesmo a democracia é uma mera ilusão.
Sua mente foi treinada desde que nasceu para ser limitada, ser consumista, não enriquecer, não correr riscos e agradar todo mundo. O experimento psicológico de Milgram, realizado na década de 1960, é um estudo clássico sobre a obediência à autoridade. O experimento mostrou que as pessoas são propensas a obedecer a ordens de autoridades, mesmo quando elas estão dando ordens claramente imorais, mesmo quando estas ordens causam sofrimento a outras pessoas. A ideia de que somos manipulados por aqueles que detêm o poder, seja ele político, social ou econômico, é real. E agora, com essa cartada final, a humanidade vai implorar por um salvador. Uma terceira guerra mundial. Destaque internacional, o presidente russo afirmou hoje que a OTAN pode provocar a Terceira Guerra Mundial caso o bloco envie tropas à Ucrânia. A declaração foi dada um dia após Vladimir Putin ser reeleito para seguir no poder até 2030, como mostram os enviados especiais à Rússia, Tiago Nolasco e Francisco Paz. O que poderia ser mais destrutivo do que um desastre natural em grande escala? Um ataque nuclear massivo. Mas se não for possível esconder o uso de armas nucleares, o uso de armas climáticas ajudará a alcançar o efeito desejado. Armas climáticas? Como assim? Será que é possível controlar a natureza para destruir regiões específicas do mundo? Para se ter uma ideia do poder das armas climáticas, vamos recorrer a um teste feito pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Segundo o informativo Naked Sites, certos governos do mundo sempre sonharam em usar todo o poder dos desastres climáticos para atingir seus objetivos militares. Na década de 50, os cientistas perceberam que o superresfriamento das nuvens poderia causar precipitação. Durante a Guerra do Vietnã, os militares dos Estados Unidos testaram essa teoria na prática, como parte da Operação Popeye. Entre 1967 e 72, 5.400 toneladas de iodeto de prata e iodeto de chumbo foram pulverizadas sobre a selva para provocar chuvas. Foram registrados um aumento de 3 vezes na precipitação. Há evidências de que a terrível enchente de 1971, que afetou 10% do país, foi causada por esse impacto. A Operação Popeye demonstra claramente os perigos do uso de armas climáticas. Até 1983, as pesquisas do projeto Storm Fury, ou Fúria da Tempestade, em português, estavam em pleno andamento secretamente nas profundezas dos laboratórios americanos. Desta vez, os cientistas queriam subjugar furacões e tufões. Isso mesmo, ter o controle total sobre esses eventos naturais. A princípio, o objetivo dos experimentos parecia nobre, porque milhares ou mesmo centenas de milhares de pessoas sofrem com esses ventos todos os anos. Mas, dado o poder destrutivo dos tufões, a tentação de usá-los para fins militares era muito grande. E de acordo com alguns relatórios não oficiais, o projeto alcançou sucesso e no ano de 69, os Estados Unidos teriam redirecionado um furacão para o Panamá. E nem preciso falar dos desastres naturais que aconteceram nos últimos tempos em vários lugares do mundo, que são improváveis de acontecer. A enchente do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes que deixou um rastro de destruição e produziu imagens impressionantes. Meu Deus! Meu Deus! Eu e Maria estão ficando com medo aqui, olha aqui, ó! A destruição causada pela chuva que cai sem parar desde o dia 24 de abril se espalhou por quase todas as cidades. Estragos nunca antes imaginados. Ventos que arrasam os campos. Chuva, tempestades, enchentes e alagamentos. A chuva que caiu em uma semana superou em 3 vezes o previsto para todo o mês de maio. 8 municípios gaúchos ocuparam as primeiras posições entre as 10 cidades com maior volume de chuva do mundo. Algo jamais visto em Dubai, uma cidade no meio do deserto. Até o aeroporto internacional ficou alagado. A quantidade de chuva que caiu em um dia era esperada para um ano inteiro. A situação anormal ainda está sendo investigada. Além do efeito das mudanças climáticas, a chuvarada em Dubai pode ter sido aumentada de volume por um erro de cálculo na semeadura de nuvens ou chuva artificial. Projeto Blue Beam. Uma teoria intrigante que desafia a nossa compreensão da realidade. Alguns o pintam como uma conspiração sinistra orquestrada por elites para manipular a humanidade, enquanto outros o veem como um programa científico capaz de salvar a humanidade. Mas qual a verdade por trás dessa história intrigante? Segundo a teoria, o Blue Beam é um plano secreto de um grupo superpoderoso para controlar o mundo inteiro. Eles usariam tecnologia super avançada para criar eventos incríveis que fariam as pessoas ficarem com medo e confusas. E quando todo mundo estivesse em pânico, esse grupo entraria em cena e se apresentaria como a única solução para os problemas do mundo. Já imaginou se um dia o céu se abrisse e mostrasse imagens de Jesus, Maomé, Buda e outros líderes religiosos? Ou se terremotos, furacões e inundações pudessem ser controlados por máquinas? Pois é nessa ideia que se baseia o projeto Blue Beam. O governo americano, em parceria com a NASA, teria conseguido desenvolver uma tecnologia de projeção holográfica gigantesca. Essa nova tecnologia seria capaz de mostrar imagens imensas e incríveis nos céus de todo o planeta Terra.
Igual em um cinema, só que a tela do filme seria todo o céu. Através de tecnologias avançadas de projeção holográfica, imagens religiosas e símbolos grandiosos seriam projetados nos céus, desencadeando eventos apocalípticos profetizados por diversas religiões. Satélites em órbita do planeta se conectariam e projetariam essas imagens no céu que poderiam ser vistas pelo mundo inteiro. E antes que você diga, impossível, um exemplo disso é uma impressionante miragem representando um grupo de edifícios que foi vista acima do mar, ao longo do porto de Dalian, na província de Liaoning, no nordeste da China, em março de 2016. Vistos da Terra, parecia que os edifícios estavam agrupados em meio à neblina. O objetivo disso tudo? Reunir todas as pessoas em uma nova e mesma religião, para que assim todos sejam mais facilmente manipulados, levando a uma submissão global a uma nova ordem mundial. Mas para que essa manipulação possa ser realmente possível, seria necessário concretizar uma união praticamente inimaginável entre a humanidade. Implantar um governo mundial único e totalitário. E quem seria o líder que teria a capacidade de governar todo mundo? Bem, como já disse, seria alguém que iria agradar a gregos e troianos, russos e americanos de todas as raças e classes sociais. Chamado por muitos de o Anticristo. Meu Deus, agora tudo fez sentido. Acredite você ou não no cristianismo, não faz diferença. É um fato que já está acontecendo tudo que citei nesse vídeo e você acreditar ou não, não mudará esse fato. Todo esse caos que estamos vivendo é tudo arquitetado. O governo, como ele mesmo disse, está usando medidas ousadas e transformadoras, planejadas há muito tempo, para atingir o seu objetivo da Agenda 2030. E quanto mais caos vivemos, mais dependentes do governo ficamos e mais poder eles ganham. Tá, mas e agora? Agora que você entendeu tudo, vamos para o futuro e imaginar um cenário menos ruim possível. Estamos em 2030, o ano onde o plano se concretiza. Eles não confiscaram ainda nossos bens, mas o dinheiro agora é apenas digital. Eles já são donos de todo o resto no mundo e a maioria das pessoas ainda nem percebeu. A inteligência artificial já substituiu a maior parte dos empregos e quase todos dependem de uma renda básica universal fornecida pelo governo. As redes sociais que todos amam usar agora são para controle social. Através do sistema de crédito social, o governo monitora o comportamento dos cidadãos e os recompensa ou pune com base em sua confiabilidade. Acha que isso não é possível? A China é um exemplo de país que já utiliza as redes para controle social. Cada cidadão chinês possui uma pontuação de crédito social que é influenciada por diversas ações online e offline, como curtidas em posts, histórico de compras e comportamento nas redes sociais. Essa pontuação concede benefícios ou restrições, como acesso a serviços públicos, viagens e empregos. O objetivo é incentivar comportamentos considerados desejáveis pelo governo. Câmeras de vigilância com reconhecimento facial estão espalhadas por todo o país, capturando imagens de cidadãos em tempo real. A inteligência artificial analisa as imagens para identificar comportamentos suspeitos, como reuniões em locais não autorizados ou expressões faciais de desaprovação. Tá, mas nada disso vai te afetar. Só tem uma condição, coisa boba. Você só precisa ser um bom menino e obedecer tudo o que mandarem. Só que aí, um dia, você faz algo que o governo não gosta. Por exemplo, eles observam que você está se alimentando de maneira muito errada e vai dar mais despesa para o SUS. Então eles proíbem que o seu dinheiro seja trocado por certos itens de certos locais. Ou até mesmo tem sua conta bloqueada, ou você pode ser multado, ou seu dinheiro ser retirado de maneira automática da sua conta, porque agora o dinheiro é todo digital. E então o seu crédito social começa a cair. Que opções você tem? Dinheiro você não tem porque eles controlam tudo. Seus poucos bens, mesmo que consiga vender, o dinheiro ao cair na sua conta é automaticamente bloqueado. O que te resta? Você é obrigado a viver exatamente como eles querem. Isso pode parecer impossível de acontecer, mas essa realidade está mais próxima do que você imagina. A verdade é que eu não posso prever exatamente o que vai acontecer. Ninguém pode. Mas uma coisa é fato. Eles estão planejando algo muito maligno. Então é isso? É um beco sem saída? Estamos fadados a ser escravos para sempre? A verdade nua e crua. Nenhum de nós é capaz de reverter essa situação. Mas sempre há uma brecha, uma maneira de passar pela guerra sem sofrer. Você não achou mesmo que eu fosse investigar tudo isso sem buscar por um plano de fuga, não é mesmo? Preste muita atenção, porque o que vou compartilhar agora não é somente uma estratégia de sobrevivência. É uma rota até a liberdade que estou adotando pessoalmente para não só sobreviver, como também prosperar em um mundo dominado por essa agenda de controle. E como você já sabe,
Não adianta ter dinheiro sobrando se ele está no controle do governo. Você precisa estar com patrimônio líquido, ou seja, facilmente convertível em dinheiro, que não estão presos e podem ser usados rapidamente se necessário e ao mesmo tempo descentralizado, que não esteja sob o controle do governo. Então não adianta ter casa, lote, carro, ouro e dinheiro. Por isso eu descobri a solução perfeita para esse cenário de caos. Criptomoedas. Criptomoedas nada mais é que dinheiro digital, como se fosse um Pix, que não existe em papel ou moedas, mas que você pode usar para fazer pagamentos e transferências para qualquer pessoa do mundo sem pagar nenhum imposto. Mas o que ela tem de tão especial assim, além disso? Para um sistema ter as motivações corretas, é necessário que não tenha dono. Toda corrupção, em todas as instituições, ela vem da dissociação de capital e controle. Quando alguém controla uma coisa que não é dela, ele vai escalifar, não é isso? O governo é o ápice da corrupção, porque o cara, além de não ser dono, ele sabe que não está em controle daqui a 4 anos, então ele tem que escalifar rápido, não é isso? O que o Renato quis dizer é que o poder dela não está nas mãos de ninguém. Em vez de ter uma única pessoa, ou um grupo, controlando tudo, como por exemplo o governo, com o Bitcoin, o controle é dividido em vários pedaços e distribuído para quem quiser participar. Na prática, isso seria independência. Essa é a primeira coisa inventada no mundo que nos dá essa liberdade. O Bitcoin é a coisa mais conservadora que existiu nesse mundo desde Jesus, e ele vai trazer de volta os valores que foram perdidos. Imagine um mundo onde o dinheiro é seu, sem intermediários, sem taxas abusivas, sem controle estatal, sem impostos. Essa é a liberdade das criptomoedas, que operam sem a necessidade de bancos ou governos. Ao contrário do sistema monetário tradicional, as criptomoedas não são controladas por nenhuma autoridade. Elas operam em uma rede global de computadores, onde cada participante tem o poder de verificar e validar transações. Isso significa que ninguém pode manipular o valor da moeda ou ditar como você a utiliza. O que nós podemos fazer quando você está no Titanic é conseguir um bote salva-vida. No passado, o bote salva-vida era ter arte e ouro que você podia carregar e ir embora. Hoje em dia, você consegue tirar ouro do Brasil? Não. As pessoas fugindo com 50, 60 mil dólares da Venezuela estão perdendo dinheiro na fronteira, né? Você não consegue nem fugir com dinheiro físico. Se você não tiver origem, documentação, que uma ditadura de exceção é muito difícil obter, né? Então, a solução de portabilidade no tempo e no espaço da sua riqueza é o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira propriedade privada na história da humanidade que você leva pro seu caixão se você quiser. Mais escasso do que o ouro, mais transportável do que o ouro, mais divisível do que o ouro, mais que o ouro em todos os critérios aristotélicos de dinheiro, né? Com criptomoedas, você tem total controle sobre o seu dinheiro. Você pode enviar e receber pagamentos de qualquer lugar do mundo, sem precisar de autorização de ninguém, de forma instantânea e anônima. E se precisar fugir do país caso seja implantado um comunismo, você só precisa levar a senha da sua carteira digital guardada apenas na sua memória. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que criptomoeda não tem valor real só porque não é uma moeda do governo, é aí que se engana. As criptomoedas podem ser usadas para comprar bens e serviços da mesma forma que o dinheiro tradicional. E se você pensou, isso parece muito difícil para mim, eu te pergunto, você não aprendeu a usar o Pix? Da mesma forma que você usa uma chave bancária para fazer um Pix, você também faz com criptomoeda. Mas se você pensou, eu não vou conseguir analisar gráficos e muito menos fazer trade, eu te pergunto, por acaso você precisou em algum momento analisar a bolsa de valores e fazer essas coisas para utilizar o Pix? Não, não é mesmo. Você só aprofunda mais se quiser. Mas como Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa de Valores, disse em suas palavras, a gente compra ações para sempre, mas não para nunca vender. Isso significa que a melhor escolha não é o trade, mas sim manter as ações. E somente em situações excepcionais, a venda de ações poderia ser considerada. Agora, veja essa comparação feita pelo Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico, especialista em finanças. Se você tivesse investido em Bitcoin R$1.000 um ano atrás, você teria hoje R$2.500. Se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin 5 anos atrás, você teria hoje 17 mil. E se você tivesse investido R$1.000 10 anos atrás, você teria 115 mil. Agora olha só, se tivesse investido R$1.000 onde o Bitcoin foi lançado, 31 de outubro de 2008, você teria hoje a bagatela de 150 bilhões de reais. Ou seja, você seria potencialmente a pessoa mais rica do Brasil. Você seria mais rico que o Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Você seria mais rico que o Jorge Paulo Lemann, fundador da Bembev. Seria mais rico também que o André Esteves, principal acionista do BTG. E também seria mais rico que a Vicky Safra, esposa do Joseph Safra, fundador do banco. Só que, se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você não deve ser a pessoa mais rica do Brasil. Na verdade, você nem deve saber direito o que é o Bitcoin, como ele funciona, se ele é seguro ou não, como fazer para investir em Bitcoin, enfim. Você não deve saber muito sobre essa moeda poderosíssima e que eu tenho na minha carteira há alguns bons anos. E fiz esses investimentos, inclusive, publicamente. E, inclusive, a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi em 2012, depois vendi, e depois comprei de novo em 2018, e depois comprei de novo em 2019, e aí comprei em 2020, 2021, 2022, 2023, e estamos aqui em 2024 colhendo alguns bons frutos. Sinceramente, parece até uma solução enviada por Deus para exatamente esse momento. Vencer Leviatã. Inimigo de Israel.
inimigo da igreja, inimigo da humanidade. Leviatã é descrito na Bíblia como um enorme dragão marinho. Ao avistá-lo, os homens são tomados pelo medo, pois ele possui um poder tão grande que nada na terra seria capaz de vencê-lo. Mas existe um porém. A criatura devia sua existência ao desejo de Deus, pois assim como todos os seres, o Leviatã também só poderia se alimentar devido à graça de Deus. O próprio Deus, quando assim o desejasse, poderia acabar com a existência da besta. Mas será que devemos considerar Leviatã como esse monstro literal que provavelmente não passa de uma fantasia? Ou será que, assim como em quase todas as passagens bíblicas, Leviatã seria uma metáfora? Uma metáfora para o Estado, um monstro poderoso que tem a capacidade de subjugar e controlar a sociedade. Assim como o monstro bíblico, o sistema estatal é implacável, poderoso e praticamente invencível. Mas lembre-se, ele ainda deve sua existência à vontade de Deus. Independente de dogmas ou crenças, digamos que a história da Bíblia fosse real. O que aconteceria se Deus decidisse cessar a existência da besta? E se de repente, Deus enviasse à humanidade uma arma perfeita para combater o terrível Leviatã? Então reflita, qual é o alimento do Estado? O que faz com que ele se mantenha vivo e forte? A resposta é simples: dinheiro! Mas com essa inovação tecnológica lançada em 2009, seria possível acabar com o poder do Estado, romper as amarras do controle estatal e abrir caminho para um futuro de liberdade. Bitcoin é o primeiro passo para você separar o Estado da economia. E aí, meu amigo, vai ser muito interessante porque a partir do momento que o governo não puder mais usar a sua força para cobrar impostos, aí simplesmente o Estado perde toda a sua força. E aí ele vai fazer o quê? Em 2008, sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, um misterioso indivíduo ou grupo, ninguém sabe quem foi o criador, publicou um documento da internet que lançaria as bases para uma revolução, o Bitcoin. Quase ninguém acreditou nele e alguns até debocharam da ideia. Naquele ano, o mundo enfrentava uma crise financeira global, expondo a fragilidade do sistema monetário tradicional. O Bitcoin prometia uma alternativa descentralizada, segura e transparente. Em 2011, a primeira transação comercial com Bitcoin foi realizada quando um programador comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. A partir de então, o Bitcoin começou a ganhar a atenção dos visionários. Dezembro de 2012. Um único Bitcoin valia pouco mais de $13, mais especificamente R$27 na cotação da época. Março de 2024. Um Bitcoin chegou ao preço de $69 mil. R$340 mil. Uma única moeda. Impressionante. Depois de tantas pesquisas, eu cheguei à conclusão que o Bitcoin não é apenas uma moeda digital que fornece liberdade, mas também uma reserva de valor. Não houve nenhum outro investimento que superou a porcentagem de lucro dela na história da humanidade. Mas como algo digital pode ter algum valor? Não é necessário um órgão como o governo ou um banco para garantir que as transações são legítimas? Não. Eu descobri que o Bitcoin é um registro distribuído publicamente em um banco de dados chamado blockchain. A blockchain é um sistema com maior segurança inventado. Ela é praticamente imutável, que não aceita edições, ou seja, ninguém pode hackear ela porque o controle dela está nas mãos de inúmeras pessoas. Não é mais necessário confiar em uma entidade que pode muito bem ser corrupta, porque a blockchain é pública. Até mesmo você pode ser um agente de transação nela, e como recompensa receber frações de bitcoins. A blockchain é totalmente transparente. Qualquer um pode ver todas as transações que foram feitas em toda a sua história. Mas apesar de ver as transações, ela garante o anonimato da pessoa que realizou a transação. Em outras palavras, utilizando matemática, programação e criptografia computacional, é possível eliminar completamente a presença do governo de uma transação financeira. Mas você não precisa saber mexer com nada disso para usufruir dessa ferramenta. Da mesma forma que você criou uma conta no banco digital e usa o Pix e não precisou aprender nada difícil, você também pode utilizar essa ferramenta igualzinho. A única diferença é que o Pix, o governo controla, e na criptomoeda quem controla é você. Lembra que logo atrás te mostrei o homem que desafiou o Estado e venceu? Veja só como ele conseguiu fazer isso.
sonegar é preciso. E eu vou explicar pra você por que nesse vídeo. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Porque dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado, ou seja, pagar impostos pro Estado, está cometendo um crime, é o mesmo que você dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado por um ladrão, né, está cometendo um crime. Não tem lógica. Ou seja, se eu sou assaltado por alguém, eu reajo, me recuso a ser assaltado, eu estarei lesando o bolso do ladrão? Claro que não. Então não fale em lesão a cofres públicos, porque cofres públicos nada mais é do que o bolso do ladrão, que as pessoas chamam de Estado. Estado nada menos é um eufemismo para ladrão. Que serviço deve ser prestado, né, sob a ponta de uma arma, sob a mira de uma arma? Que tipo de serviço tem que ser prestado apontando uma arma para a cabeça do consumidor? Criam esses códigos penais, que eles que criam esses anteprojetos que vão ser enviados, né, para o Congresso Estatal, formular as leis estatais, e eles é que são a origem do problema, porque eles é que têm essa mente deturpada de que é legítimo agredir pessoas pacíficas. Né? Quando você vê uma notícia sobre a Polícia Federal conseguiu desarmar uma quadrilha que sonegava não sei quanto. Crime sem vítima. Onde que está a vítima? Não é? Onde está a vítima? Desde quando o ladrão do Estado é uma vítima? O ladrão é o agressor, a vítima somos nós. E como você já deve imaginar, o Estado não gostou de nada disso e tentou de todas as formas, dentro da lei, julgá-lo. Mas não conseguiu. E aí, Dedé? Fica aqui. Não, tudo bom nada. Eu tinha essa luta. Sabe que eu preciso? Qual é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Ué, não é polícia civil? Vai investigar os outros? Ué, mas grava quando quer, agora tá reclamando que eu tô na minha casa. Qual é o problema? A favor da censura, né? O cara que gosta de usar a força do Estado pra aquelas pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa dos bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? Será que ela sabe o que é Bitcoin? Ela nunca ouviu falar, né? Então, pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui pra dar risada cada vez que vocês tentarem. Basta uma ordem judicial pra tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, né, ou os vídeos que eu já fiz já foram copiados por muitas pessoas, eu incentivei a copiar. Então não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês. Quando eu descobri isso tudo, fiquei maravilhado. Vi a chance da liberdade bem na minha frente e bastava apenas pegá-la. E dessa vez eu não cometi o mesmo erro do passado. Nos anos 2000 bombou a internet, e a maioria das pessoas nem percebeu, enquanto outros surfaram a onda e ganharam rios de dinheiro com sites, domínios, fóruns e blogs. Em 2012 bombou o YouTube, e a maioria não reconheceu o potencial daquele mercado, enquanto os espertos Felipe Neto, Cauê Moura, Whindersson Nunes, Kéfera, hoje nadam em rios de dinheiro. Eu estava dentro dessa maioria, até que eu acordei para a vida e não deixei essa oportunidade do Bitcoin passar. Mas antes de acordar, eu vi que já havia dormido muito tempo. Em 2011, eu entrei para o técnico de informática numa federal. Nessa época, eu descobri a Dark Web e vi que usavam apenas Bitcoin para fazer transações nela, pois era irrastreável. Mas a curiosidade não aflorou nessa época, e cheguei a pensar que era um tipo de moeda usada apenas por criminosos. Passou 2 anos e entrei para a faculdade de engenharia de computação na mesma federal. Mais uma vez vi o Bitcoin. Nessa época, já sabia qual era o propósito dele, mas não sabia como comprar e nem dinheiro tinha. Por isso, acabei não procurando saber. Os anos passaram e somente em 2019 comprei meu primeiro Bitcoin. Imagina o meu arrependimento. Se eu soubesse que podia comprar apenas R$10 dele na época. Por isso, assim que compramos, avisamos para todos os amigos que o Bitcoin iria explodir. Mas a maioria não acreditou. E o que aconteceu no próximo ano? Ele foi de $20 mil para $70 mil, alcançando o recorde histórico. E quanto mais o tempo passa, mais caro fica para comprar. Agora estou eu aqui, não apenas te mostrando o potencial de ganho que você pode ter ainda, como o mais importante, a sua chance de liberdade. E essa liberdade poderá salvar a sua vida quando implementarem completamente a Agenda 2030. Veja o que aconteceu no país de Cuba. Devido ao comunismo, o dinheiro perdeu totalmente o valor e até as pessoas que eram ricas em Cuba enfrentaram dificuldades para usá-lo e outras perderam todo o dinheiro que tinham devido à desvalorização dele e às restrições impostas pelo governo para quem tentasse sair do país com o dinheiro. Agora você entende o porquê precisa ter Bitcoin? Muitas pessoas acham que precisa ser um gênio para ganhar dinheiro nessa vida, mas a real é que tudo o que você precisa é aproveitar as oportunidades. Assim como no começo da internet e no começo do YouTube, esse é o começo. Essa é a nova revolução. Agora preste muita atenção, porque estamos em uma corrida contra o relógio, temos só mais alguns anos para agir. Essa é a sua maior oportunidade neste século, e eu te darei todo o conhecimento necessário para ter liberdade nessa revolução. E além disso, irei te ensinar uma forma de lucrar alto neste mercado, mesmo que comece com pouco investimento. Mesmo que você seja uma pessoa que não consiga sequer usar um computador ou celular direito, eu vou te ensinar passo a passo como fazer tudo apenas usando seu celular e uma conexão com a internet. Da mesma forma que você usa seu celular para fazer um Pix, eu vou te ensinar a usá-lo para fazer dinheiro com criptomoeda.
Não vou mentir para você dizendo que estou aqui fazendo uma ação de caridade, te entregando todo o conhecimento de graça. Além de te abrir os olhos para a verdade e promover liberdade no futuro, eu quero também ganhar mais dinheiro para investir mais ainda em criptomoedas e garantir a minha liberdade e da minha família no futuro. Por isso, o que te ofereço é muito mais do que outras pessoas já venderam por aí. É informação privilegiada que te ensina absolutamente tudo o que precisa saber para investir e prosperar nesse mercado antes da Agenda 2030. Esse será o melhor investimento que você fará em toda a sua vida. Não existe nenhum outro investimento que possa te garantir isso no futuro, pois, como disse, de nada adiantará ter rios de dinheiro se ele for controlado pelo Estado. Mas, claro, existe uma maneira de se proteger: o conhecimento. O futuro não chega a todos ao mesmo tempo. Há pessoas, não tem Amish, não tem comunidade que acha que a energia elétrica é do capeta, não tem empresas que resolveram ignorar a energia elétrica, insinuante, se fudeu, não existe mais, não é isso? Todos os grandes varejistas, todas as grandes empresas de prestação de serviço que ignoraram a internet foram obliterados. A sua família será obliterada financeiramente se você ignorar o que é Bitcoin. O Bitcoin é a principal invenção desde a energia elétrica. O melhor momento para implantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo momento é agora. Realmente era melhor ter comprado Bitcoin quando eu escrevi o livro há 5 anos atrás. E eu, que comprei Bitcoin quando a Fox foi criada, também me arrependia de ver gente comprando Bitcoin há 100 vezes menos, 2, 3 anos antes. O melhor sempre era o passado. Só que como não existe viagem no tempo, além do passado, o segundo melhor tempo é o presente. Se você ficar deixando de fazer no presente algo porque você deveria ter ficado no passado, a tendência é você realmente continuar errando e sempre deixar pro futuro, né? É exatamente por isso que coletamos todo o conhecimento possível de criptomoedas na internet, dos melhores especialistas, e desenvolvemos um treinamento chamado Vanguarda, que significa a primeira linha de um exército em ordem de batalha. Esse nome é o nosso movimento, juntos em prol da batalha pela liberdade. Nós somos a vanguarda. E como vanguardas, precisamos nos preparar para estarmos prontos para essa batalha. Por isso, desenvolvi um treinamento com tudo o que você precisa saber do iniciante ao avançado de criptomoedas. Nosso treinamento Vanguarda oferece informações valiosas que foram distribuídas em diversos vídeos e canais dos melhores especialistas, e que nós os organizamos da melhor forma possível. Não importa se você não sabe nada sobre o assunto ou se nunca ouviu falar. Nós iremos te ensinar tudo. E você poderá fazer tudo pelo celular, igual você utiliza um aplicativo que já tem costume. O treinamento será todo com vídeos explicativos detalhados que te guiarão passo a passo por tudo o que você precisa saber sobre criptomoedas, onde poderá identificar oportunidades únicas de investimento e não apenas guardar seu dinheiro, mas multiplicar. E não importa se é iniciante e tenha pouco dinheiro para investir. Ao fazer parte hoje da Vanguarda, eu vou te dar um bônus que nenhum curso até hoje ensinou: fazer dinheiro com criptomoedas e ganhar muito mais que 10% ao ano. Como é o caso da poupança, da Selic, do